infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra, agora também em formato podcast. A dois. Aqui estamos nós mais uma vez, sejam bem-vindos a este lugar, ao nosso cantinho. Queremos agradecer por todas as pessoas que têm partilhado e que têm comentado. Nós chegamos aos 2000 esta semana, por isso, olha, queremos continuar a dizer que possam continuar a partilhar, a comentar, a dar o gosto, porque é isso que vai permitir que outras pessoas também possam assistir a este tipo de conteúdo, não é? Se é de valor, então partilhe, porque de certeza será de valor para outras pessoas. Então vamos ao tema de hoje. Hoje vamos dar uma continuação na história que nós falamos a semana passada. Se não viram o programa da semana passada, quero desafiar a que possam ver o episódio número 3. Nós falamos acerca do filho pródigo, essa história maravilhosa que a Bíblia nos fala e que traz tantas ensinanças daquilo que é o amor de Deus, aquilo que é o amor do Pai, aquilo que é a nossa atitude também quando voltamos para Deus, e Deus é sempre um Pai que está sempre nos esperando. Mas hoje temos algo extraordinário para falar desta história que muitas vezes não tocamos, não é? Queres falar um pouco acerca disso para dar a introdução então à temática de hoje? Olha, sim, vamos falar então da parte B da parábola que Jesus está a contar. A parábola é conhecida pelo filho pródigo, não é? Mas a verdade é que a Bíblia fala que existiam dois irmãos e já falamos do irmão mais novo, agora vamos falar do irmão mais velho que permaneceu em casa o tempo todo. Ele nunca decidiu fazer o que o irmão mais novo fez. E então é sobre ele que vamos falar hoje, sobre o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. E realmente tem uma grande ensinança, porque muitas das vezes nós damos esse valor extraordinário, e claro que é, para mim, das parábolas mais maravilhosas, mas ficamos só com metade da parábola e esquecemos a outra metade, porque a outra metade também nos ajuda a poder compreender um pouco o ser humano na sua totalidade, Claro. posso dizer. É que um foi embora e outro ficou em casa. E no fim de tudo acabamos por ver que tanto um como o outro, um porque foi embora e outro ficou em casa, todos eles tinham algum problema no seu coração e problema de caráter também, e nós vamos explorar um pouco mais isso, ok? Então, sim? Esta parábola representa um pouco daquilo que nós podemos ser ou nos tornar, não é? E então Jesus contou com um propósito, creio plenamente. E é sobre ela então que vamos estar a desenvolver este tema e a ver o que é que ela nos pode ensinar. O que é que podemos aprender então, como mais velho, e como é que nós podemos identificar. Porque eu acho que o objetivo é nós olharmos para dentro de nós e nós olharmos realmente se há algo do irmão mais velho em nós e não se há algo do irmão mais velho nos outros. É verdade. É verdade. E então nós vemos esta história, para aqueles que não conhecem, fala do filho mais velho de um homem que estava trabalhando e voltou para casa no momento em que o pai estava a fazer a festa para o filho mais novo que tinha voltado. E isto é muito interessante, porque quando este filho mais velho chega à casa, vemos que ao invés de ele se alegrar, ele ficou ressentido. E é fantástico o prisma que Jesus nos traz acerca disso. Nós vemos que ele mandou chamar um empregado. O empregado disse, é o teu irmão que voltou e o teu pai está fazendo uma festa porque está feliz que ele voltou. Que aí em si, como falamos no episódio passado. E, no entanto, este filho não entrou para casa e foi necessário o pai sair para falar com ele também. Já tinha saído de casa para encontrar o filho pródigo que vinha voltando e agora teve que sair para recuperar este também. Então nós vemos que, na verdade, nesta história, que ele nunca saiu de casa, mas ele estava distante do pai, não é? Sim. O que é que tu tens a dizer em relação a isto? Acho que concordas com isto? Tu começaste e quando a Bíblia fala que o irmão mais novo vem, não é? Referias agora e que houve uma festa. A Bíblia explícita a dizer que ele estava no campo, o irmão mais velho, e ele regressa e então ele vê o que é que estava-se a passar, não é? E aí vemos que
ele nunca saiu da casa do pai, ele permaneceu, mas as atitudes dele demonstram-nos que é possível então estar perto da casa do pai, não na casa, porque ele estava perto no campo, ok? Não estava na casa, dentro da Claro. casa. E ele não queria entrar. Então nós podemos realmente estar na casa do pai e não estar perto do pai e não ter este relacionamento com o pai. E podemos muitas vezes então ter esta atitude como o filho mais velho. A verdade é essa. Sem dúvida alguma. Isto é essencialmente para todos aqueles que muitas vezes dizem, eu tenho Deus é o meu pai também, mas a pergunta que fica é, será que nós temos o mesmo bater com o nosso pai, celestial neste caso? Sim. Será que temos o mesmo coração que Deus tem? Será que temos a mesma justiça que Deus tem? Será que temos a mesma maneira de agir que Deus tem? Isso é que é a grande questão, porque quando nós dizemos que temos Deus, temos que refletir exatamente aquilo que é a natureza de Deus. Claro, dentro da nossa dimensão, mas temos que refletir a natureza de Deus. E aqui olhamos para esta história, e estavas a falar, e é uma grande verdade. Dá para estar dentro de casa e ainda assim estar longe do coração do Pai. Isto foi uma das coisas que eu realmente estava a pensar mesmo, e proximidade física não significa muitas das vezes intimidade emocional, espiritual. Muitas das vezes podemos dizer que conhecemos Deus, até estamos próximos de Deus, podemos até estar a servir numa comunidade, não é? Numa igreja, Sim. e ainda assim estarmos lá apenas a servir e não conhecemos verdadeiramente o coração do Pai. E eu acho que aquilo que esta história ensina é que este filho não conhecia o coração do pai. Ok? Porquê? Porque Não havia relacionamento. sem Não dúvida havia alguma. relacionamento. Ele achava que o trabalho que ele fazia era tipo moeda de troca, não é? Ou seja, Aquilo que o pai fazia por ele era porque ele servia ao pai. ele merecia. Então, Não? ele procurava. Achas que era mais por isso? Porque Ele tentava servir achando que aquilo que ele recebia era devido ao esforço do seu trabalho. Ao esforço daquilo que ele fazia diariamente, não é? E muitas vezes quando servimos pode acontecer isto. Que nós servimos, e aqui volta um pouco àquilo que falamos a última vez sobre a graça, onde nos tornamos servos e achamos que aquilo que recebemos da parte de Deus é como uma recompensa da parte dele, e nós não sabemos que é a graça dele manifesta na nossa vida, não é? E aqui é que está a situação do filho mais velho, que vemos que ele serviu e esperava e achava que tudo aquilo que o pai fazia era por causa do seu serviço, e nunca foi. E nunca será por causa que não serviço. Jesus não se entregou na cruz do Calvário por causa que nós iríamos servi-lo. Não, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que ele se entregou porque ele nos amou. E a sua graça nos resgatou. E então aqui que vemos que Jesus nos disse: e eu vou morrer na cruz para que vocês me sirvam. Que ela até disse que não queria mais servos, mas nos chamaria de amigos. Ele queria intimidade, ele queria relacionamento, e ele veio então abrir esse caminho ao Pai para que nós não sejamos servos do Pai, mas que nós seremos filhos do Pai. Nós, como cristãos, gostamos sempre de dizer que vivemos no tempo da graça de Deus, mas muitas vezes as pessoas não entendem o que é que significa a palavra graça. A palavra graça significa favor imerecido, ou seja, um favor que nós não merecíamos e ainda assim recebemos. E não há nada que façamos que vá fazer que mereçamos isso. Claro. Por isso, sabes, eu lembro-me, há uns anos atrás, trabalhava num hotel, e quero mandar um abraço a alguns ex-colegas meus que trabalharam lá no hotel, que eu sei que também acompanham o podcast, e tinha lá um colega meu que ele sempre dizia, não é? Cada um tem o que merece. Quando a coisa era assim menos positiva, cada um tem o que merece. Mas nós olhamos aqui para a graça é uma coisa que não é uma questão de merecer ou não merecer, entendes? E quando nós vivemos Deus, quando dizemos que temos Deus, vivemos uma intimidade com Deus e não temos o entendimento que aquilo que nós recebemos dele, a maior parte das coisas é tudo favor e merecido, talvez vamos ter a mesma atitude que este filho mais velho teve em relação a esta situação. Eu acho que a ideia na cabeça dele era o quê? Eu mereço. Por isso é que ele disse, não é? Tu, enquanto preparávamos o podcast, falavas exatamente nisso, acerca do partilha isso, do bezerro e do cabrito. Eu acho interessante que
A Bíblia fala que quando ele faz a objeção ao pai, diz: Isto o teu filho que regressou. Uhum. Ele diz: Isto o teu filho que regressou. Tu fizeste uma festa e preparaste um bezerro gordo, mas a mim nenhum cabrito me deste. Não é para partilhar com os meus amigos. E a verdade é que faz-me um pouco de confusão porque é que ele pede um cabrito e não pede um bezerro. É. Aí então o pai desenvolve a conversa e acaba de lhe explicar a razão porque é que ele nunca o fez, não é? Não porque ele não merecia, não porque o amasse, não. Era totalmente aquilo que ele estava imaginando e pensando. E a verdade é que nós colocamos coisas na nossa mente e permitimos que o pensamento desenvolva, acho que não é aquilo que Deus tem, nem preparou. E ele colocou-se numa posição realmente de servo, porque ele queria um cabrito. É. Porquê que ele não pediu ao pai um bezerro? É. Porquê que ele disse, olha pai, tu estás a dar um bezerro a ele, tu nunca me deste um bezerro a mim, que eu acho que seria o mais normal, devido ao estatuto de servo que ele próprio colocou em si e não o pai. O pai nunca o tratou como servo. Ele queria então ser tratado com um cabrito, era suficiente para ele. Claro. Não é? E aí o pai então diz, É. tudo o que eu tenho é teu, filho. Ele não disse, tudo o que eu tenho é teu, meu servo. Não. Tudo o que eu tenho é teu, filho. É verdade. Podemos ver que verdadeiramente aquilo que ele tinha era sempre um sentido de comparação constante, não é? E esse sentido de comparação, porque ele tinha ficado com o pai, nunca tinha abandonado o pai, e o outro abandonou, fez com que ele tivesse dificuldade em aceitar a graça na vida do irmão mais novo. E não sabes é? que às vezes acontece isso entre irmãos. Existe entre os próprios irmãos. Não estou a falar agora de irmãos de sangue apenas, está bem? Vai ser para ti. Não é para a minha irmã, nem para o meu irmão. Não. É. Penso que isso não é uma coisa que Claro. nos afeta neste momento. Não. Mas, e falo de irmãos no meio da comunidade que nós pertençamos, independentemente da nossa identidade religiosa, não é? Uhum. Deus diz que nós somos irmãos através de Cristo, então todos aqueles que creem em Cristo têm este estatuto de irmãos. E isto muitas vezes acontece no nosso meio, que nós nos comparamos com os nossos irmãos. E aqui entramos numa parte um bocadinho mais profunda do irmão mais velho e do mais novo. É que ele fica incomodado do pai ter feito uma festa. Okay? E pergunto-me quem é que estaria nesta festa? Porque ele não tinha amigos. O irmão mais novo tinha chegado, podia estar talvez os amigos do pai, mas o pai a Bíblia não nos explica isso, então nós estamos aqui a imaginar se há uma festa, havia música, havia dança, quer dizer, se havia dança, havia pessoas a dançar, quem é que estava a dançar nessa festa? Talvez eram os servos e os cozinheiros, estavam todos alegres pela alegria do pai. E isto é que incomodou o filho mais velho, porque tu falavas e fazias o pequeno resumo, quando ele chega e se apercebe, ele manda chamar o empregado e lhe explicar o que é que estava acontecendo. E repara, aqui volta outra vez, ele se achava servo, porque se a casa é dele e ele vive lá, se eu chego à minha casa e há uma festa, a primeira coisa que eu vou entrar e ver o que é que se passa. Ele não, ele manda chamar um empregado porque ele se recusa assim, ainda a querer saber o que é que está-se a passar. E ele entra nessa comparação entre irmãos e diz, ok, tu fizeste uma festa para ele. E eu, que tenho estado aqui estes anos, tu nunca me fizeste uma festa. A comparação acaba sempre por trazer o que é o egoísmo, o ciúme, não é? E achamos sempre que os outros não são merecedores e nós é que somos merecedores. Isso é sempre algo complicado. Aliás, numa casa é isso que acontece, como estavas a dizer, e bem, entre irmãos. É sempre aquela questão de, mas porque é que ele pode e ele não pode, porque é que coisa, e é sempre essa questão. E penso que era essa ideia, provavelmente, que o filho mais velho tinha em relação a toda esta situação. Eu acho que talvez ele ficou a maquinar, porque este tipo de pessoas que têm um coração assim, eles maquinam o tempo inteiro, não é? Repara que ele não ficou incomodado que o irmão foi e perdeu-se. Ele ficou incomodado quando o irmão voltou. E com certeza, durante aquele tempo, a gente não sabe se foi semanas, foi meses, se foi anos, a Bíblia não especifica, mas durante aquele tempo todo ele ficou sempre maquinando no que é. Já sei que provavelmente aquele meu irmão é o menino do papá. Se ele voltar, ele vai voltar, meu pai vai recebê-lo e vai fazer de conta que não aconteceu nada. E aqui vamos dizer, porque é o mais novo. Porque se fosse o mais velho isto não ia acontecer. E foi o mais novo, ainda teve tantas regalias assim. Mas há regalias para o mais novo, eu acredito nisso. Isso é tua razão. Creio que o mais novo tem o caminho mais fácil.
Mas sabes que agora, claro, nós como pais conseguimos perceber algumas coisas em relação a eles, não é? Não é que tu trates com diferença, mas tu sabes a personalidade de cada um Claro. deles e tu trabalhas consoante a sua personalidade. Claro. Neste caso não vemos isto. Neste caso vemos a alegria porque o mais novo voltou e a irritação do mais velho porque o irmão voltou e foi recebido pelo pai. Eu acho que ele pretendia que o irmão fosse castigado e punido por aquilo que ele tinha feito, porque ele refere que ele tinha gasto o dinheiro com prostitutas. Mas não nos diz como é que ele gastou o dinheiro. Claro. Mas ele referencia exatamente isso, ok? Para dizer que ele não merece o estatuto de filho, novamente, Por isso, não por isso é merece. que ele diz esse teu filho. Exatamente, Ou ele diz, seja, não merece esse lugar à festa, não merece ser chamado teu filho, porque ele desterrou todas as coisas. E sabes que quando a parábola começa, a Bíblia diz que o pai entregou a herança aos dois. O pai não limitou o que cada um queria fazer com a sua herança. O mais velho decidiu ficar em casa. Decidiu fazer as coisas, percebes? E aqui é que está que ele mostra uma atitude, e eu estou corretamente bem porque eu fiquei aqui, fiz aquilo que o meu pai me pediu e fiz tudo direitinho, mas percebemos que ele estava tão longe quanto o irmão mais novo, percebes? E aqui é que eu faço um paralelo com aquilo que eu falava no episódio anterior, que o sair da casa do pai é o último passo, ok? Porque nós, quando estamos já dentro, estamos longe, só falta isto para sairmos. Ou seja, é um triz. Então, a preocupação não é quando saímos. E devemos estar atentos exatamente a isto. É como é que nós estamos neste momento, se estamos realmente dentro da casa. Que paremos de olhar para o filho que se perdeu, ok? Mas comecemos a olhar, ok, e como é que eu estou? Porque por vezes estamos supostamente dentro e teremos uma ideia de segurança, hein? Tipo, eu cá estou bem, aquele é que foi embora. E aqui é que está a situação. Aquele é que foi embora. Eu que continuo aqui. E continuo servindo e continuo estando. Mas que é que vale estar frio? E falar assim, esse que foi embora, que é isto que ele diz, esse teu filho voltou e ele gastou tudo, não é? Olha, Esse. Ou seja, como se fosse alguém que não fosse seu irmão. não, a questão é exatamente isso. Ele perdeu o amor total, a compaixão total. Mas a questão é exatamente essa. É que, para tu teres uma ideia, ele nunca diz esse meu irmão. Significa que ali já tinha havido um corte em relação àquela pessoa. E isto é um pouco complicado, porque esta história fala essencialmente do amor e do perdão. E muitas das vezes, como quando lemos a história do filho pródigo, quando tentamos aplicar na nossa vida, aplicamos sempre como? Ou nós somos o filho ou nós somos o pai. Agora a minha pergunta é, e essa pergunta eu faço para quem está a ver o programa, será que tu és benevolente e és perdoador do teu irmão, ok? De um amigo que falhou contigo? Isto é que é muito importante. Porque é verdade, é fácil da gente falar, como falamos no episódio passado, o pai perdoar o filho perdoar o pai. Mas depois quando saímos fora desta esfera da paternidade, ok? E entramos só na esfera da irmandade ou da amizade ou da vizinhança, pois já temos muita dificuldade em poder perdoar. Nos relacionamentos. Quando entramos na parte de nos relacionarmos com as pessoas. Claro. Estavas a dizer como é que nós fazemos quando chega alguém que nós, assim, alguém que se aproxima de nós, mas como é que nós reagimos quando alguém volta e é perdoado, não é? É restaurado e é tratado com um ambiente de graça. Não é só como é que nós reagimos, o que é que nós sentimos dentro de nós, porque nosso coração vai ter sentimentos que não são corretos. E cabe a nós, sabes que em Gênesis, quando Deus fala, é a primeira palavra, aparece a palavra pecado pela primeira vez, Deus fala com quem e diz, o pecado jaz à tua porta. E eu gosto muito da segunda parte, diz, cabe a ti dominá-lo. Não é? E então quando nós vemos exatamente o filho pródigo voltar, vamos pôr na igreja. Quando vem aquele que deixou e decide voltar, infelizmente as pessoas não se sentem aceites quando voltam,
porque os irmãos mais velhos estão a ver indignados, não é? Mas a verdade é que quando essa pessoa volta, nós devemos receber. E se nós não vamos receber, se alguém está a receber e nós começamos a sentir coisas no nosso coração que não agradam a Deus, aqui é que entra. E vou sentir. Há sentimentos que vão querer começar a surgir. Vai começar a sentir a indignação, o ciúme, a revolta. Mas aqui a Bíblia diz, cabe a ti dominar. Cabe a ti permitir se isso vai dominar e vais te tornar como este irmão mais velho que a Bíblia nos fala, ou vais então saber que tu és filho. Tu já tens este estatuto de filho. Tu não tens que ganhá-lo novamente. Tu já o tens e tu nunca o irás perder, se tu assim quiseres. Não é? E então isso faz-me pensar um pouco. A questão aqui fica, o que eu faço, após estás a falar isso e apresentar isso, a minha pergunta é, como é que nós reagimos quando alguém é perdoado por outra pessoa e a gente acha que a pessoa não é merecedora? Esta é a questão. Se tu estás numa igreja, como é que tu reages perante uma pessoa que voltou e alguém perdoou, um líder perdoou, um pastor perdoou, não é? O líder da tua comunidade perdoou? Como é que tu reages? Na tua casa, o teu pai e a tua mãe perdoaram um dos teus irmãos? Como é que tu reages em relação a isso? E eu acho que aqui é exatamente o ponto. O que eu acho mesmo nesta história e nos ensina, pelo menos para mim, pessoalmente, foi esta aprendizagem que eu terei para mim, é que se Deus perdoou, perdoe. E não tenho direito a uma opinião. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou precisar também da misericórdia dele e da graça dele perante o meu erro e perante a minha falha. O problema é que nós achamos que há falhas que são mais aceitáveis do que outras. E não é assim, não é? Outro ponto aqui na história, que já estamos caminhando para o final, é que o mais interessante no meio disto tudo é que o pai sai para encontrar os dois filhos. Nós achávamos que o pai só tinha saído para encontrar o filho pródigo, mas depois vemos, como estavas a falar, que nesta história diz que ele, quando chegou ali às proximidades da casa e via a grande festa, mandou chamar um dos empregados e perguntar o que é que tinha-se passado. E ele ficou indignado quando ele soube que era uma festa para o filho que tinha saído e que tinha gastado tudo e que não era digno daquela mesma festa. Agora, a questão aqui, estavas a falar há pouco acerca de o pai tem que ter aquela sensibilidade de saber como é que é cada um dos seus filhos, o caráter, o coração. Eu vejo que este pai tinha esse cuidado. Porque da mesma maneira que ele saiu para receber o filho pródigo, que vinha, não é, completamente arrependido e vinha todo esfarrapado, da mesma maneira a Bíblia diz que ele saiu da festa para ir falar com o filho mais velho. Sabes? O pai podia ter dito, já tem idade para ter juízo, já tem idade para ter maturidade, mas não teve a preocupação de ir restaurar o filho que estava lá fora. Não é? Não sei como é que tu vês isso, mas... Eu acho que Deus quer restaurar aquele que está longe e aquele que está perto. É. Ok, aquele que tem o coração longe e reconhece, está nas piores coisas que possa acontecer, mas vês também que o pai quer resgatar aqueles que estão à volta de casa e não querem entrar. Claro. E enquanto havia festa, eu acredito que o pai estava à espera que o mais velho chegasse. Tipo, ele deve chegar mais ou menos a esta hora. Também não havia telefones para ligar para ele, Exatamente, não é? mas ele já devia ter, Estava ok, é normal chegar mais ou menos a esta hora, ok, ele vai entrar. Mas quando ele se apercebe e disse, ok, e quando deve ter visto, vamos pensar que houve uma movimentação diferente, ele vai ao encontro e vai procurá-lo fora da casa, ok? E aqui ele ama os filhos por igual e ele os trata e ele os conhece, mas ele sentiu essa necessidade de ir buscá-los à porta. Sabes quando nós recebemos pessoas em casa? Quando vem pela primeira vez, nós normalmente vamos à porta buscar as pessoas, não é? Para que as pessoas se sintam acolhidas. Então, o pai tentou fazer isto tanto com um e com o outro. Um aceitou, mas o outro rejeitou. Claro. Não é? O mais velho estava com uma atitude que ele não visualizou. Ele também não estava lá para ver como é que tinha sido com o primeiro, não é? Mas vejo que o pai corre e vai ao encontro do mais velho, tal e qual, da mesma maneira. Claro. Porque o objetivo dele era trazê-los todos para dentro de casa. E este é o objetivo de Deus. Ele quer nos trazer todos para perto, todos próximos dele. E então o Salmo diz que então, quando nós estamos próximos,
nós podemos tentar nos esconder debaixo das suas asas. Podemos encontrar um lugar seguro quando estamos próximos e quando queremos estar próximos. O amor de Deus é igual para todos. Hum. Isso é o que eu vejo nesta história, não é? E aquilo que acabamos por concluir mesmo é que os 2 filhos estavam perdidos no fim de tudo, ainda que um estivesse na casa. Um estava perdido na rebeldia, o outro estava perdido na justiça própria. Ok? E quando é assim, as coisas são complicadas. Eu acho que o problema aqui exatamente é que o irmão mais velho viveu como servo e nunca como filho. E aqui eu quero falar que quando o irmão mais novo volta, ele volta querendo ser o quê? Querendo ser o servo. Ele diz, já não sou digno de ser chamado filho e quero que tu me trates como um dos teus servos e quero Claro. ser servo. E o pai diz, não, tu és meu filho, o teu lugar continua aqui, tu continuas sendo o meu filho. Enquanto o que estava em casa, ok, vive sendo servo, e o pai disse, não, tu és meu filho. Aquele que não merecia e queria ser servo, o pai disse que não, e aquele que estava lá e que supostamente merecia, ele disse, não, tu és o meu filho. E tudo o que eu tenho, por isso é que nunca tem bezerro, nem cabrito, nem ovelha, nem nada, porque tudo o que eu tenho é teu. Tu sempre pudeste usufruir tudo aquilo que eu tinha. É. E aqui Deus então contrapõe com o ressentimento é nós que criamos. Porque Ele sempre deixou tudo a nosso dispor. É. Que não por se alegrar aquilo que voltou, porque vimos na parábola, a parábola anterior da ovelha perdida e da dracma, que há uma festa quando é encontrado aquele que estava perdido. E é isso que o pai finaliza a parábola dizendo, o meu filho que estava morto, ou seja, o teu irmão estava morto e hoje reviveu. Então hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Hoje, filho, não é sobre o teu dia, é sobre o dia que aquilo que se perdeu, porque tu estiveste aqui, tu sempre pudeste sofrer tudo aquilo que eu tenho. Ele não. Ele teve tempo distante, mas eu quero que ele perceba que isto é o lugar onde ele nunca devia ter saído. É. Uma das coisas que reparem nesta história é que é um contraste muito forte, é que o pai fala em relacionamento e o filho mais velho estava falando em trabalho. Não é? É interessante. Há pessoas que são família apenas para discutir as poupanças, o dinheiro, os afazeres da casa e nunca têm aquela relação de intimidade. Pessoas que levam anos e nunca tiveram um relacionamento íntimo, os dois. É interessante. Então a parábola termina sem, na verdade, mostrar a decisão dele. Se ele entrou, se não entrou. Nem vou trazer aqui especulação, porque não vale a pena, se a Bíblia não fala. Porquê? Porque eu também vejo um objetivo de Jesus em relação a esta parábola acabar desta maneira. É que este final aberto é intencional. Não é? Jesus deixa a pergunta para quem ouve. Tu vais entrar ou vais ficar na rua? Não é? Vais aceitar a graça ou não vais aceitar a graça? Porque eu entendo que o filho mais velho estava naquele impasse. Se eu entro na festa, significa que estou aceitando a graça do meu pai, favor imerecido sobre o meu irmão mais novo. Estás a entender? Sem dúvida alguma, aquilo que nós percebemos muitas das vezes em tudo na nossa vida é humildade. Ok? Eu não sei se este filho tinha humildade ou não. Aparentemente, pela atitude que ele teve, leva-nos a pensar que não, mas depois não sabemos como é que a história terminou. Porque também às vezes a pessoa, perante uma situação que a gente não aceita tanto, muitas vezes a nossa atitude é o quê? É ficarmos firmes, é dizermos não, as coisas são corretas, é desta maneira, mas depois, quando começamos a meditar um pouco acerca da graça que está a ser dada àquela pessoa, então paramos e dizemos não. Pá, estava reagindo no calor do momento e não devia ter reagido daquela maneira, porque da mesma maneira que aquela pessoa falha, eu também falho, não é? Então é uma parábola sobre a escolha do coração, ok? Que tipo de coração nós queremos ter? Queremos ter um coração como o filho pródigo, que falhou e teve a humildade de cair em si e voltar para o seu pai, pedindo perdão a ele? Ou somos como o filho mais velho, que estamos sempre próximos de Deus, sempre próximos do serviço, mas depois estamos sempre cobrando a Deus o favor e
e o salário do nosso trabalho? Esta aqui é a questão, não é? Que Deus nos ajude, não E é? pensarmos como é que realmente está a nossa atitude, o nosso coração e aquilo que há dentro de nós. Uhum, E aqui precisamos realmente da ajuda claro. do Espírito Santo, não é? Sem E aí dúvida. espero que este episódio não seja apenas mais um episódio, mas que seja momento de nós avaliarmos Claro. e colocarmos numa balança qual é o lugar onde nós estamos. Sem dúvida. Como é que está o nosso coração. É. E meditar como é que nós nos sentimos em relação a certas situações, certos comportamentos que acontecem ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, não é? Que Deus nos mostra, ok? Para que, se de alguma maneira isto é acontecido e nós nos temos colocado no lugar de servos, que possamos hoje entender que nós fomos chamados para ser filhos, tanto o pródigo como o mais velho. Nós fomos chamados para ser filhos. Amém. Então, se vocês gostaram deste episódio, partilhem, deem um gosto, comentem, por favor, e deixem a vossa opinião acerca desta história, que é muito importante. Gostaríamos de ouvir de vocês, estaremos também respondendo aos comentários dentro do nosso tempo, claro que sim, e acho que vai ser um tempo tremendo de partilha, para que vocês também possam nos dizer aquilo que mais impactou nesta história e se identificam com aquilo que foi este episódio. Claro, e que seja um abrir de prisma na nossa vida. Amém. E que, estando perto da casa do Pai, o nosso coração não esteja longe do Pai. Estejamos dentro da casa do Pai. Muitos dizem que têm o Pai, muitos dizem que têm Deus, mas o coração deles está longe. E não conseguem entrar na festa, na grande festa. É verdade. É verdade. Ok, um abraço a todos. Foi um prazer tremendo. Muito obrigado. Obrigada, Ok. Sr. Camacho. Foi um prazer estar aqui. E sejam felizes, vivam a vida com Deus e não se esqueçam. O vosso lugar, além de ser dentro da casa do Pai, é estar próximo do coração do Pai. É verdade. Amém? Até o próximo episódio. Tchau. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A dois.